eu quero hoje falar sobre dar fruto com você. Salmo 92, eu queria que você deixasse aberto aí. Salmo 92. Antes de nós iniciarmos a nossa palavra, queria que você curvasse sua cabeça. Vamos fazer uma oração, pedir para Deus falar conosco, para Deus nos abençoar. Jussier está aqui, então nós vamos ouvir. Tem uma música, gente, muito linda, que está sendo, eu brinco com o Jussier, que ela está tocando muito na Ômega, né? O Jussier ganhou um concurso, teve um concurso de música na Ômega, e a música dele foi a escolhida. E eles vão estar cantando hoje ela aqui, e se você já conhece, vai poder cantar junto. E assim você já vai preparando o seu coração para você receber a palavra. Amém? Jussier, fala um pouco da música aí para o povo aqui, para o povo saber mais, tá bom? Pais queridos, essa canção eu compus há uns 13 anos atrás. E a letra dela é uma verdade que eu acho que está muito vertente nos dias de hoje, né? Ultimamente tem sido muito difícil a gente exercer a nossa fé. Nós ouvimos muitas vozes externas dizendo para a gente parar, para desanimarmos, para desistirmos. Mas a voz que fala aos nossos corações é a voz do Espírito Santo que diz: não se abale, não temas, não desista, pois eu sou o teu Deus. Que essa canção fale ao seu coração, que essa letra faça sentido para você, e que nesses tempos tão difíceis vocês encontrem em Deus, encontremos em Deus o refúgio, a fortaleza, o escape. Amém? Eu posso confiar.
Sei que nele eu posso confiar, nele eu posso confiar. Não me abalarei, pois eu sei que Deus comigo está. Sei que Deus comigo está. Não desistirei. Nele eu posso confiar, nele eu posso confiar. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Fala conosco, meu Deus, aqui, através da sua palavra agora. Que o Senhor ministre ao nosso coração e que sejamos nós enriquecidos pela sua palavra. Sua palavra é viva, sua palavra é eficaz, sua palavra é mais cortante de qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito juntas e medulas, ó Deus. O Senhor discerne através da sua palavra os intentos do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Assim oramos agradecidos, e aqueles que creem digam amém. Tempo de crescer e tempo de dar frutos para o Senhor. Deixa eu perguntar para você, quais são as suas expectativas, quais são os seus projetos de vida? Talvez você diga assim para mim, pastor, nessa época de pandemia, o senhor está perguntando para mim quais são as minhas expectativas, quais são os meus projetos. Ô, gente, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tudo passa. Tudo passa. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para as situações que aconteciam, Paulo falava assim, Paulo chamava de momentânea e transitória tribulação. Momentânea e transitória. As situações da vida são transitórias. Por isso que eu pergunto para você, quais são as suas expectativas? Eu me lembro certa vez de estar pregando e falando sobre sonhos, e uma determinada pessoa falou assim para mim: pastor, sonhar para quê? Sonhar para não realizar? Sonhar para não fazer? Quando aquela mulher me falou aquilo, eu percebi o quão desesperançosa ela estava. Eu percebi o quão angustiada estava a alma dela por algumas razões da vida. E logo após eu fiz uma pergunta a ela. Eu falei: por que você me diz assim? Por que você me diz por que sonhar? Por que você me diz por que ter expectativas? Por que você está tão pessimista quanto a vida? E aí ela me disse: nada dá certo para mim. E eu falei: a questão não é nada dar certo. A questão não é as situações não darem certo. A questão é a ótica que você tem sobre a vida. É a ótica que você tem com respeito àquilo que você acredita que vai acontecer, aquilo que você acredita que vai ocorrer na sua vida. Você está plantando sobre a sua vida uma palavra. Quando você diz sonhar para não realizar, ter expectativas para não ver acontecer, ninguém aguenta viver assim, gente. Você está olhando para alguém, eu estou lhe pregando, estou falando, alguns já me conhecem, outros ainda não, mas desde garoto eu sonhava, eu tinha expectativas boas para a vida, desde garoto, desde meus 11 anos de idade, eu me lembro bem. E não pense você que nós fomos nascidos em berço de ouro, não, fomos nascidos de uma família muito simples, de uma família que batalhava muito, de um pai que trabalhou muito para não deixar faltar o básico dentro de casa. Meu pai trabalhava muito. Meu pai acordava 3 horas da manhã para trabalhar em São Paulo, chegando em casa às vezes 9h30, 10 horas da noite. O outro dia saía, sempre para dar o básico. E uma das coisas que minha mãe, quando ela se converteu a Jesus, e minha mãe foi a primeira que foi a Jesus, minha mãe começou a sonhar no altar de Deus.
começou a sonhar que a vida podia ser diferente, começou a sonhar que a nossa vida podia florescer, que a nossa vida, que a nossa família podia mudar. E minha mãe acreditou nisso. E aí minha mãe foi trazendo um a um a Cristo. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe me levou a Jesus. Minha mãe me convidou a ir à igreja com ela, e eu querendo agradar minha mãe, e depois fazer um bem bolado com ela. Mãe, eu vou de manhã na igreja, à tarde eu vou para outro lugar. Fechado, minha mãe, fechado. E com 15 anos então eu conheci Jesus. E desde que conheci Jesus eu já era sonhador. Quando conheci Jesus, eu comecei a ver em Cristo as possibilidades da vida. Eu comecei a ver em Cristo a possibilidade das escolhas. Eu comecei a ver em Cristo a possibilidade de ter uma vida abundante. E nós sempre esperamos coisas boas para a nossa vida, não é verdade? A gente sempre espera coisa boa. Se a pessoa está esperando coisas ruins para a vida dela, há alguma disfunção dentro dela. Ela não está bem. Se alguém não consegue olhar para frente e ter uma expectativa boa para com a sua vida, ou sonhar com coisas boas, é sinal de que há uma disfunção emocional nela. Porque todo mundo, a gente sempre espera coisas novas para a gente, coisas novas de Deus, coisas novas dos céus. A gente sempre pensa nas mudanças que a gente quer fazer, nas mudanças que queremos fazer. A gente sempre pensa no que pode ser diferente. A gente sempre pensa no que pode acontecer. E muitas vezes pensamos tanto no que queremos, que a gente não deixa que o Senhor Deus, com a sua boa, perfeita e agradável vontade, direcione nossas vidas. O nosso problema às vezes é esse. A gente tem expectativas, a gente elabora ações, mas a gente não convida o Senhor para sentar na mesa com a gente. A gente não convida o Senhor para sentar na mesa e para dizer: Senhor, senta aqui. Senhor, estão aqui os meus planos, os meus objetivos, as minhas expectativas. O que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha desse meu projeto aqui? O que o Senhor acha dessa ideia que eu estou tendo, desse ideal que eu estou tendo? Senhor, fala comigo. Você está servindo a um Deus que fala, amém ou não amém? Deus fala conosco. Como que Deus fala, pastor? Porque quando a gente fala que Deus fala, alguém tem aquela ideia de que Deus vai falar com a gente que nem nos filmes, né? Sabe quando você assiste aquele filme, não vem aquela voz: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Moisés. E a gente às vezes tem essa impressão de que Deus vai falar assim com a gente. Ronaldo, aquela voz grave, sabe? A gente tem uma ideia da voz de Deus. Mas sabe como que Deus fala? Deus dá impressões no nosso coração. Deus dá paz no nosso coração. Deus dá segurança no nosso coração. Deus traz alegria no nosso coração. Deus traz certeza ao nosso coração. Deus traz vida ao nosso coração. Deus traz unção dele ao nosso coração. A voz de Deus não deixa dúvida. A voz de Deus não é uma voz de dúvida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo que não provém de fé é pecado. Porque a voz de Deus te dá segurança. Pensa em algo que Deus falou com você. Pensa na segurança que você teve com respeito àquilo que Deus te disse. Pensa em alguns passos que você deu na vida, que você sabe que Deus falou para você: dê esse passo, eu vou te abençoar. Você tinha paz no coração, você tinha certeza no coração, e você viu sinais de Deus na sua vida. Deus, gente, os planos de Deus para nós são planos excelentes. Deus não tem plano de mal para ninguém. Qual é o pai aqui que tem um plano de mal para o filho? Pergunta para o Marcelo e para a Thalita depois quais são os planos que eles têm, tanto para a filha quanto para o filho. Apresentar a criança hoje. Pergunta para eles quantas vezes eles não olham para os filhos deles, eles não estão sonhando para os filhos. Você acha que Deus olha para você e Deus não sonha para você? Deus também. Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para a gente. E a Bíblia diz lá no livro de Jeremias que Ele tem um pensamento bom a nosso respeito.
pensamentos de paz, pensamentos de vida, para dar a você e a mim aquilo que de bom a gente deseja. Você não pode ter dúvida disso nunca. Deus tem para nós planos excelentes, como Pai amoroso que Ele é. E os planos de Deus visam o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua maturidade e a sua capacitação. Os planos de Deus promovem o teu desenvolvimento, promovem o teu crescimento, promovem a tua maturidade e promovem a tua capacitação. Deus vai abrindo portas e convidando você a entrar por elas. O plano de Deus é bom. E Deus, Ele quer que nós sejamos abençoados para que a gente abençoe. Por que você acha que Deus te abençoa? Para você dizer, fui abençoado e por aí acabou? Não, Deus te abençoa para que você possa abençoar. O propósito de Deus é fazer da sua vida uma bênção. E bênção é meio de felicidade. Então tudo aquilo que Deus faz é para que possamos realizar boas obras e abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que você seja um instrumento útil como filho dele. O maior sonho que eu tenho para os meus filhos é que eles sejam bênção. Que eles sejam bênção para o nosso Senhor, bênção para a nossa nação, bênção para a nossa cidade, bênção para quem quer que Deus dê a eles como alcance. Então, é isso que vai trazer satisfação em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que é? É você ser uma bênção, é você ser um abençoador. Quando entendemos que somos e temos temor de Deus na vida, a gente se torna como aquilo que eu vou ler com vocês aqui agora. Olha o Salmo 92, verso 12 e verso 14, olha o que ele diz. Olha o que diz o 12 e o 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Volta a ler de novo, ó. Os justos florescerão como a palmeira. Não é como palmeiras não, gente, é como a palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. Os palmeirenses já estavam, olha, tem um verso para nós. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, e mesmo da velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Gente, Deus, Ele já deu tudo o que precisamos para o nosso crescimento saudável. Diga, Deus já me deu tudo para o meu crescimento saudável. Deus te deu tudo. Deu tudo o que, pastor? Ele entregou o Filho dele para dar vida para você e para mim. Jesus morreu pela gente, amém ou não amém? Morreu por nós. Ele deu o seu Filho. Ele deu a nós o Espírito Santo. Porque se você entregou tua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você como filho de Deus, amém ou não amém? O Espírito Santo habita em você. Ele encheu você com o Espírito Santo. Ele deixou a você a palavra dele, a orientação dele. Ele deixou nas tuas mãos a receita para ter uma vida saudável. Ele deu a receita para você. Ele colocou tudo na sua mão e falou para você, ó, se você fizer assim, esteja certo, vai dar tudo certo. Ele fez isso com você e fez isso comigo. Nos deixou sua palavra e nos deixou os princípios de seu reino. Mas ainda assim, existe uma parte que cabe a nós. Existe uma parte que cabe a nós. E qual é a parte que cabe a nós? A parte que cabe a nós é essa. É estar crescendo em Deus, é estar alimentando a vida em Deus, é estar colocando o coração em Deus, é estar colocando a vida em Deus, é estar servindo ao Senhor. A parte que nos cabe é essa. Ao invés de simplesmente nos preocuparmos com tudo que a gente quer, é preciso que a gente escute a voz de Deus no meio de tudo aquilo que a gente quer.
Você sabia que é possível você querer muita coisa que Deus fale assim, mas você não vai se dar bem com isso? É possível. É possível que você esteja pedindo algumas coisas para Deus que você ainda não tenha maturidade para lidar com elas. É possível que a gente esteja pedindo algumas coisas para Deus que a gente ainda não tenha. A gente não tenha capacidade para administrar. Simplesmente não tenha. E aí Deus tem que retardar algumas coisas. Deus tem que segurar algumas coisas. Então nós precisamos escolher ouvir a voz do Senhor. E ao sermos cheios do Espírito Santo, ouvirmos aquilo que Deus tem como direção para a nossa vida. O salmista aqui falou sobre o cedro do Líbano. É uma árvore preciosa. É uma árvore preciosa. E uma árvore saudável, gente, que floresce e dá muitos frutos, ela tem algumas características que podem ser aplicadas à nossa vida. Os cuidados que a gente tem com algumas coisas também se aplicam à nossa vida. Você já parou para pensar nos cuidados que você tem com algumas coisas na sua vida? Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas aqui que há coisas que você fornece o maior cuidado. Nem todo mundo aqui fornece o maior cuidado às mesmas coisas. Depende das nossas prioridades. Tem gente que não prioriza algumas coisas e outras priorizam. Então pense em alguma coisa que você toma muito cuidado. Talvez você tome muito cuidado com um bem que Deus te deu. Deus te deu um bem e você cuide muito bem daquilo. E tudo aquilo que Deus confia a nós, Deus quer que a gente cuide bem mesmo, como mordomo. Tudo que Deus confia para a gente, você tem que cuidar bem. O que Deus confiou a você? Cuida bem disso. Você deve cuidar, você deve ser zeloso. Você deve dar o cuidado necessário. Você deve dar o valor necessário. Quando fala no valor necessário, é você dar o valor que cada coisa tem. Porque tem coisas que são mais importantes que as outras. E a gente tem que saber, e a gente tem que entender o que é mais importante. A gente tem que entender que isso é importante, mas isso é mais importante que isso. Então eu tenho que saber o que é mais importante. E se eu sei o que é mais importante, então eu vou priorizar o que é realmente importante. O que é importante eu vou priorizar. Exemplo, quando você compra um carro, você comprou um automóvel, é um bem de valor. O que você faz? Faz o seguro. Por que você faz o seguro? Para em caso de roubo você tem uma cobertura. Você está coberto. Você buscou uma cobertura ali, para que no caso de um roubo, no caso de alguém roubar de você, você vai deixar aquele bem segurado. Isso é um cuidado que você tem que ter. A gente compra uma casa, a gente bota a casa no seguro. Inclusive hoje, se você financia algo, já é pago um seguro para isso. Em caso de alguma morte, de algum falecimento, aquele bem vai ser quitado pela seguradora. Por que isso? Porque é algo importante. Agora, a nossa vida espiritual não é menos importante, gente. Sabe por quê? Tudo que você adquirir aqui dessa vida vai ficar aí, ó. Sabia? Tudo que você adquirir nessa vida vai ficar aqui. Por isso que Jesus falou assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça a ferrugem corrói, mas acumulai para vós outros tesouros nos céus. Ou seja, tudo tem a sua importância. Você pode adquirir coisas, você pode adquirir o que você quiser, você pode adquirir bênçãos aqui nessa vida, não tem problema nenhum. Mas você tem que priorizar a sua vida com Deus. A vida com Deus tem que ser priorizada. E quando eu falo em priorizar a vida com Deus, eu estou querendo dizer o seguinte, que isso depende da gente. Os cuidados que você vai ter com a sua vida espiritual não dependem de Deus, dependem de você. Depende de como você vai se conduzir, de como você vai caminhar, de como você vai encarar, de como você vai administrar aquilo que Deus tem lhe dado como direção. Porque tudo que Deus coloca diante de nós, Deus confiou a nós a administração disso.
Deus confia a administração. E é um privilégio isso, amém, gente? É um privilégio. Eu não falei aqui ainda há pouco que filhos são herança do Senhor? Deus confiou filhos. Por que Deus confia filhos a pais? Para que os pais eduquem direito. Eduquem não só com as suas palavras, mas sobretudo com a sua vida, com o seu exemplo. Eu tenho 2 filhos, já são homens. Mas em toda a vida eu me preocupei com isso, porque Deus estava me confiando filhos. Deus me confiou um casamento, Deus me confiou uma esposa, Deus me confiou uma igreja, Deus me confiou um ministério. E por Deus me confiar tudo isso, eu tenho então que fazer o que agora? Honrar a Deus na administração disso. Se eu honro a Deus na administração que Ele dá, que Ele confia a mim, eu então sou reconhecido como um servo fiel diante dEle. O servo bom e o servo fiel é aquele que serve da melhor maneira o seu Senhor. Quando Jesus falou lá sobre a parábola dos servos, né? Ele disse que naquele dia vão ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito sejas colocado. Porque uma pessoa que administra bem meia dúzia, ela está dando um sinal que ela pode administrar bem uma dúzia. Então, uma árvore saudável que floresce e dá muitos frutos, tem algumas características que podem se aplicar à nossa vida. Teve uma história, eu não vou lembrar quando que foi exatamente, mas isso marcou muito a minha vida. Teve uma árvore em São Paulo, que houve uma ventania que não foi muito forte não, e essa árvore caiu, ela tombou em uma das avenidas de São Paulo. E essa árvore, ela tinha um diâmetro de quase 1,5 metro, gente. 1,5 metro de diâmetro, era um tronco. E ninguém entendeu por que aquela árvore caiu, sabe? Pô, como é que essa árvore cai? A princípio, né? Aí foram olhar a árvore. Como é que a árvore estava? Ela estava oca por dentro. Às vezes, é assim que a nossa vida está. Com um diâmetro bonito, mas oca por dentro. E a qualquer momento a gente pode tombar do lado. Aquela árvore, embora tivesse um diâmetro enorme, era bonito de se ver, ela tombou porque ela estava oca. Então a gente tem que olhar para dentro da gente. E eu quero falar um pouco sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu percebo que a gente precisa, porque uma árvore ela precisa ter fortes e profundas raízes. Ela tem que ter uma raiz forte e uma raiz profunda. A nossa vida não é diferente. Uma árvore, gente, ela não pode ser transplantada de tempos em tempos. Se uma árvore for transplantada de tempos em tempos, vai chegar uma hora que ela vai morrer. Ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque ela não pode viver assim, ela tem que estar plantada. Ela tem que ter raízes fortes e profundas. Se ela começar a ser transplantada, ela vai enfraquecendo até morrer. Por quê? Porque as suas raízes não se formam completamente. Por quê? Porque as suas raízes não se aprofundam. Porque as raízes não têm como extrair água e alimento do solo. E com a gente não é diferente, o mesmo acontece com a gente. Se você, se eu não aprofundarmos as nossas raízes, se nós não tivermos raízes profundas, dificilmente a gente vai prosseguir em vitória. Dificilmente a gente vai prosseguir na bênção. E pastor, como que eu aprofundo as minhas raízes? Nós vamos aprofundando as nossas raízes em Jesus, na sua comunhão com Jesus, na sua vida com Jesus, na sua aliança com Jesus. Você vai aprofundando as suas raízes, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte quando você faz uma boa aliança, quando você fortalece o seu companheirismo de fé. Você anda com gente que busca a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus.
Você se envolve com a igreja que você faz parte. Você se envolve com a liderança. Você se envolve com a liderança da igreja. Você passa a ter comunhão com os pastores. Isso tudo vai aprofundando sua vida. Há dias atrás nós recebemos uma nova família na igreja. Nessa época, antes de inaugurarmos a pandemia, uma família com 5 pessoas. Todos eles vieram para a nossa igreja. E eles entraram em contato com a nossa secretaria e eles falaram para mim: pastor, dá para a gente sentar, para a gente conversar, para o senhor saber quem a gente é, de onde a gente veio, para a gente conhecer um pouco também mais da igreja. E foi assim, eu achei tão bonito isso, gente. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias que as pessoas entram e saem, que não há mais aqueles relacionamentos saudáveis que deveriam haver. Que isso é muito importante para o nosso crescimento. É muito importante. Eu me converti com 15 anos. Eu passei por 2 igrejas na minha vida. Como vocês já sabem, eu fui da Igreja Universal por 6 anos da minha vida, dos 15 aos 21 anos. Depois eu fui da Comep mais 9 anos. E depois nós iniciamos o ministério. E aqui eu estou há 23 anos. Aí você que é bom de conta aí, já são 37 anos na fé. E nesses 37 anos de fé, eu sempre fui envolvido com a igreja, com os irmãos, com os líderes. Eu sempre estava pronto para servir. Eu falei para um garoto esses dias atrás, ele falou: pastor, eu quero tanto crescer em Deus. Você quer? Então você tem que deixar a sua vida de folgado e assumir compromisso com Deus, cara. Você é jovem. Você tem tempo e muito tempo para servir a Deus e para estudar. Então sirva a Deus, estude, garoto. E trabalhe, como ele já é trabalhador. Do trabalho eu nem precisei falar com ele. Estude, trabalhe e se envolva com as coisas de Deus. Quando no meu tempo de juventude de igreja, gente, eu trabalhava, ia para a vigília, ia para o culto de manhã. Não saía da igreja. E isso não me fez um cara doido, não. Estou bom até hoje. Porque tem gente que pensa que fica doida, né? Ah, vai ficar doido. Depende da pessoa. Às vezes a pessoa já é meio doida. Não é a igreja que deixa ela doida. Apesar que às vezes a gente vê direitinho, tem umas igrejas que parece que deixa o cara meio doido mesmo. Mas não é o caso, né? Graças a Deus não foi o meu. Eu passei por igrejas que me ajudaram a crescer. Então, é importante que você crie raízes. Tem que criar raízes. Você já viu gente que vive pulando de galho em galho, de galho em galho? Uma hora o galho quebra, aí ela se machuca, aí ela não se firma. Ela não se firma em um lugar. E quando eu falo se firmar em um lugar, gente, é se firmar em um lugar saudável. Porque se você estiver sobre um lugar que não é saudável, você não vai ser saudável. Há um ditado popular que diz que: diz-me com quem andas, eu direis quem tu és. E é assim mesmo. O apóstolo Paulo fala isso em outras palavras, lá em 1 Coríntios 15, 33. O apóstolo Paulo fala que más conversas corrompem bons costumes. Então, se você está num lugar que tem má conversa, que tem uma conversa que não é muito boa, que tem um ensino que não é muito bom, você se torna o quê? Você se torna um produto daquilo. Então a gente precisa criar raízes. Se não tivermos raízes profundas, dificilmente a gente vai prosseguir. Então, sabe, isso significa que você precisa de relacionamentos firmes, onde você plantou seus pés, em sua igreja, com seu pastor, com seus irmãos. Você precisa ter aliança com quem te ajuda a caminhar a caminhada cristã. Tem que estar junto. Uma pessoa sem raízes, ela não tem força para frutificar, gente. Ela não tem força para frutificar. Por quê? Porque ela não está plantada. Se ela não está plantada, se ela não está aprofundada, se ela não tem raízes, como que ela vai produzir fruto? Como? Então, raízes fortes e profundas. Mas uma árvore também, quando ela tem raízes profundas e fortes, ela recebe alimento.
Quando o salmista fala do cedro aqui, o cedro só é resistente porque ela busca alimento e água na profundidade do solo. Ela busca alimento para ela da profundidade do solo. Uma planta só se apropria de todos os benefícios e nutrientes do solo quando ela aprofunda suas raízes. Quando tem água abundante em um solo fértil. E são as raízes profundas que fazem com que ela receba esse alimento. E isso se aplica a nós também. Nós, se estivermos enraizados onde nós estamos, se nós estivermos enraizados, nós seremos alimentados e fortalecidos. E isso só acontece quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração. Como o Senhor Deus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Então isso é um trabalho nosso. É um trabalho nosso. Vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem de todo o coração. A importância do alimento. Tem que receber alimento. Você tem que estar sendo alimentado. E quando pensa em alimento, gente, quando pensa em alimento, eu penso em algo sustentável. Aquilo que nos sustente de verdade. O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Corinto, ele falou assim: eu não posso falar com vocês como eu falo a espirituais, porque vocês agem como carnais. Paulo escreveu isso à igreja de Corinto. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles não estavam avançando, eles não estavam crescendo, eles não estavam florescendo. Que é a semana que a gente está falando aqui sobre florescer. Então, se você quiser florescer, você precisa de uma raiz forte e profunda. Se você quiser florescer, você precisa ser alimentado. Você tem que se alimentar. E quem se alimenta gosta de estar na igreja. Porque a igreja é um lugar. Eu sempre amei estar na igreja. Sempre. Eu gosto de estar na igreja. Se eu não estou pregando, eu estou ouvindo. Essa semana eu ouvi 3 mensagens, fiquei ouvindo, e agora eu estou pregando. Então, de 4 mensagens eu ouvi 3 e preguei uma. E eu cresci. Hoje de manhã nós tivemos aqui um culto abençoador, palavra do céu para a gente. Então, importância do alimento. Alimenta a tua vida, alimente sua vida, tenha comunhão com Jesus, com a palavra de Deus. Sabe, faz isso. E sabe uma outra coisa que a gente precisa para a gente frutificar, para a gente florescer a vida? A gente tem que se permitir podar. E as podas são doloridas. Podar significa cortar o que não serve da planta. Quando você vai podar uma planta, não sei se tem alguém que lida com isso diretamente aqui, que não é o meu caso, mas a gente lê sobre o assunto. Então, quando você vai podar uma planta, você tira dela aquilo que está sugando a força dela. Você tira os galhos secos, você tira as folhas secas, você tira aquilo que está sugando a força dela, aquilo que já não tem mais vida e não contribui mais para o crescimento ou para o desenvolvimento da árvore. Aí precisa tirar, precisa podar a planta. Para o crescimento daquela planta, a gente vai podando tudo que está ruim. Apesar de ser doloroso, é necessário. E na nossa vida não é diferente. Deus quer fazer o mesmo com a gente. Deus quer podar a nossa vida para a gente dar mais fruto. Deus quer podar a nossa vida para a gente produzir fruto para a glória do nome dEle. Ele quer podar a nossa vida para a gente então florescer para a glória do nome dEle. Ele tem que podar a nossa vida. Ele precisa tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento. Lá em João capítulo 15, Jesus fala sobre podar. Ele diz que ele poda para que a árvore dê mais fruto ainda. Ele poda a árvore para que a árvore dê mais fruto ainda.
Então Deus quer fazer isso contigo, comigo. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento. Tem muita coisa que não é pecado, mas atrapalha a nossa vida, gente. Tem muita coisa que não tem a ver com pecado, não, mas atrapalha o nosso bom desenvolvimento, atrapalha o nosso bom andar, sabe? O nosso bom andar atrapalha. Tem alguém aqui que faz caminhada? Quem faz caminhada aqui? Quem faz? Tem gente que faz caminhada? Caminhada. Então quem faz caminhada, você nunca caminhou ou correu e entrou uma pedrinha dentro do seu tênis? O que você teve que fazer em determinado momento? Parar, tirar o tênis, chacoalhar e tirar aquilo que estava atrapalhando sua caminhada. Porque se você continuar naquela caminhada com aquela pedra dentro do tênis, o que vai acontecer? Você vai ferir teu pé. Você vai machucar teu pé, você vai ter uma ferida no seu pé, uma ferida desnecessária, porque você poderia parar de caminhar, tirar aquilo que estava te atrapalhando e continuar a sua caminhada. É o que diz Hebreus capítulo 12, gente. Hebreus capítulo 12 fala para você abrir mão de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. Abra mão de tudo que atrapalha a sua caminhada. Tudo que atrapalha a sua caminhada tem que ser deixado para trás. Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque às vezes o que atrapalha a vida de muita gente é o passado. O que atrapalha a vida de muita gente são as coisas que não darão certo, as coisas que não viraram na vida, são aquelas coisas que você não queria que fosse como foi, mas já foi, já acabou, já era, é passado. Então você não pode deixar o passado atrapalhar o teu caminhar hoje. Você não pode, nem eu, ninguém pode, ninguém aguenta viver assim, gente. Então a gente precisa tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa produção de bons frutos. Às vezes é o pecado. Às vezes a pessoa tem que abrir mão do pecado, gente. Tem que abrir mão. Às vezes a pessoa está num caminho que ela sabe que não é legal, que não é bom, que é destrutivo para ela, mas ela permanece naquele caminho, ela permanece naquela pegada, ela permanece naquele caminho. Deus não quer. Abandona o pecado. O pecado é para ser abandonado. Então é para ser abandonado. O pecado às vezes tem um tempo de prazer, mas depois ele fica amargo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então se apega ao dom gratuito de Deus, se apega à vida eterna. Então era isso. E na maioria das vezes o podar é um processo doloroso, mas é absolutamente necessário para a nossa vida. Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 12, verso 11. Nenhuma disciplina, ouça, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Quem gosta de ser disciplinado aqui? Quem? Quem de nós gosta de tomar uma chamada de atenção? Quem de nós gosta? Eu nunca gostei de ser chamado de atenção. E sabe qual é a chamada de atenção que mais dói? É quando alguém que te ama te chama a atenção. Quando alguém que você ama lhe chama a atenção. Dói. Porque se tem alguém que você não quer frustrar, é alguém que você ama. Não é verdade? Quem quer frustrar alguém que você ama? Que ninguém quer. Se você ama uma pessoa, você quer honrar ela, você quer abençoar ela, você quer fazer o melhor por ela. E todas as vezes que a gente precisa de uma chamada de atenção, não é legal, ninguém gosta. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quantas vezes tua mãe e teu pai não chamaram a tua atenção? Quantas vezes você não teve que tomar uma chamada de atenção dura, brava? Quantas vezes a minha mãe, gente, minha mãe era brava demais. Minha mãe era brava. Meu pai era de olhar, mas minha mãe não. Minha mãe era de chegar junto. E quantas duras eu não tomei da minha mãe, hein? E eu precisava, viu? Se eu não tomasse aquelas duras da minha mãe, na hora eu não gostava não. Hoje, tá vendo? Hoje eu reconheço. Hoje eu reconheço o quão importante foi as chamadas de atenção que eu tomei da minha mãe quando eu era mais novo. Então,
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Gente, o conselho bíblico é tremendo. Por isso que o conselho bíblico é a disciplina. O conselho de Deus é a disciplina. Deus aconselha a disciplinar. Deus, ele diz, instrui, disciplina enquanto há tempo. Ele instrui e disciplina. Os meus filhos cresceram sob disciplina. Pisava na bola, vamos conversar, meu filho. Era uma maneira de podá-los. Era uma maneira de tirar aquilo que não era bom. E é assim que tem que ser. A vontade do Senhor é que possamos florescer e dar frutos que glorifiquem o seu nome. Então Ele quer fazer de nós ramos e árvores saudáveis que frutifiquem para a glória do nome dEle. Quem quer ser essa árvore, diga amém. Olha aí, você foi chamado para frutificar, mas você tem que deixar Deus podar você. Então, quando você escutar alguma coisa da parte de Deus que pega no teu pé, que disciplina você, não fica bravo não. Entenda que é Deus falando contigo. Entenda que é Deus direcionando você. Entenda que é Deus querendo, que é Deus podando você. Sabe, Deus podando. E eu encerro com isso. A palavra nos lembra de que se permanecermos em Cristo, daremos muito fruto. João 15, verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. E se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, vocês vão produzir muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então que esse tempo de permanecer, de buscar e de florescer, seja desejado pela gente. Que você deseje isso. Você pode ouvir a pregação mais abençoada, o pastor mais ungido, o homem de Deus mais preparado, mas se você não se comprometer com o que você escuta da parte de Deus, não adiantou nada. É a vida da gente. Eu ouvi, gente, Deus me deu o privilégio de ouvir muita gente na minha vida. Muita gente boa, muita gente abençoada. Eu já ouvi gente boa e gente abençoada que não permaneceu. Mas a palavra deles continuou boa e abençoada. Eles que não permaneceram. Então o permanecer depende da gente. A responsabilidade de permanecer é nossa. Foi o que Jesus falou: aquele que estiver em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Então é permanecer em Jesus, é permanecer na presença de Deus, permanecer com o Senhor. Isso é responsabilidade sua e minha. Então pode ser, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu entendo que é muito importante você ter alguém abençoado liderando você. Agora eu pergunto para você: tem alguém aqui que teve um melhor líder? Tem alguém que teve um melhor líder do que Judas? Tem alguém que teve um melhor líder que Judas, gente? Quem que foi o líder de Judas? Jesus. E o Judas se converteu, sim ou não? Não. O Judas acertou a vida dele, sim ou não? Não. O Judas andou pelo caminho da vida, sim ou não? Não. E Judas tinha o melhor líder. Era o melhor. Jesus foi o melhor dos melhores. Foi o melhor líder. Que líder? Queria eu ter andado com Jesus em carne e osso. Porque sem andar com ele em carne e osso, ele já influencia pra caramba a minha vida. Você imagina se eu andasse com ele em carne e osso. Mas graças a Deus, né? Que Jesus falou que mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Então nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que andaram com ele.
É isso que me conforma. Mas você imagina, Judas andou com Jesus. Judas se assentou onde Jesus se assentou. Judas sentou na mesa com Jesus. Judas ouviu os ensinos preciosos de Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu o mar se aquietar, o vento parar. Judas viu o pão e o peixe se multiplicar. Judas viu Jesus fazer tantas maravilhas e nem assim o cara se converteu. Nem assim o cara se entregou. Foi o melhor. Ele teve o melhor líder. Mas ele não foi o melhor servo. Então esta noite eu apresento para você a possibilidade de você florescer. Raízes fortes, raízes profundas. Gente que se alimenta. Gente que aceita quando Deus lhe disciplina. Gente que aceita a disciplina de Deus. Gente que entende a disciplina de Deus. Gente que entende, Deus está me podando. Deus está me limpando para eu produzir mais fruto ainda. E na hora talvez você fique até triste, mas daqui a algum tempo você vai dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar no seu coração.